nosso tema hoje é o balanço do dia 15. Eu queria destacar bem que esse é um tema da maior importância política, decisivo mesmo, porque ele introduz alguns elementos na situação política que modificam a situação política e que são de uma importância muito grande. O que nós tivemos a oportunidade aqui, né, de ver ao vivo, né, de acompanhar, de observar diretamente o que é esse movimento, que é apresentado por diversas forças diferentes, de formas totalmente diferentes. E nós tivemos a oportunidade também de ver o movimento, digamos assim, em estado puro. Não escapou para ninguém que o movimento não tinha absolutamente nenhuma característica popular, né? Até pela composição de cor desse movimento, uma esmagadora maioria de brancos de classe média. Algumas pessoas tentaram, logicamente, disfarçar esse fato, tanto da direita como da esquerda, o que é curioso, mas era um fato indisfarçado. Há milhares de fotografias que estão sendo publicadas na internet, nas redes sociais, há inúmeras tomadas de vídeo. O nosso partido esteve no ato para observar o que estava acontecendo, né? Alguns companheiros estiveram no ato para observar, até fazer uma reportagenzinha, etc. e tal. E ficou absolutamente claro que aí se trata de um movimento antipopular. Que não é a população, que não é a população pobre. Bastava olhar para as pessoas para tirar essa conclusão. Mas, além desse fato, nós temos várias outras questões que as permitem tirar essa conclusão e, inclusive, acentuam essa conclusão. Primeiramente, nós temos o fato de que, em nenhum momento, em nenhum filme, em nenhuma fotografia, em nada, ninguém viu absolutamente nenhuma reivindicação social. Logicamente que nós vivemos num país onde a imensa maioria da população é pobre, onde há problemas extraordinariamente grandes, sociais, né? E conseguiram fazer um ato relativamente grande, onde não aparecia nenhuma dessas necessidades sociais. Quer dizer, a conclusão é automática. As pessoas que estavam no ato são pessoas cujas necessidades sociais estão solucionadas. Tem casa, tem comida, tem automóvel, colocaram os filhos na escola paga, tem serviço de saúde, etc. e tal. Porque ninguém estava reivindicando nada disso daí. Não havia nada disso. É absolutamente espantoso que não houvesse nem residualmente esse fato das reivindicações sociais. Isso aí daria margem, logicamente, a que pessoas que gostam de distorcer a realidade falassem que o ato era popular, que não é bem assim, que é de um pessoal sem necessidades sociais e tal. Veja, tinha uma faixa lá que pedia não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa também que é muito significativa sobre esse ato, sobre a fisionomia geral do ato, é que numa cidade como São Paulo, que está sofrendo de racionamento de água, não houvesse uma única menção em todo o ato, de todas aquelas pessoas, sobre o problema da água. Não havia reivindicações de funcionários públicos em relação ao salário. Não havia nada. Era um ato
cujo único objetivo era atacar o governo do PT e cuja grande questão era a corrupção. Sobre o problema da corrupção, nós vamos falar novamente, pela 100ª vez aqui, um pouquinho mais à frente nessa explicação. Quer dizer, como caracterizar adequadamente esse ato de um ponto de vista de classe? Nós temos que dizer o seguinte, e contrariamente ao que certas pessoas estão falando, que foi um ato da classe média, nós temos que dizer com todas as letras e com toda a clareza que esse ato foi um ato da burguesia, dos exploradores, dos possuidores, dos opressores do povo. E nada mais. A classe média, que estava presente no ato num número expressivo, logicamente, é uma classe média conservadora, que é uma base social tradicional da burguesia. Quer dizer, é a classe média direitista, conservadora. Então, o ato deve ser caracterizado como um ato da burguesia e não da classe média. Não é uma revolta de classe média nem nada do gênero. É uma classe média mobilizada pela burguesia. Inclusive, para corroborar esse fato, né, vários jornais e várias pessoas diferentes assinalaram que elementos da alta burguesia estavam lá. Né? Grandes comerciantes, uma das principais pessoas da família Setúbal, do Banco Itaú, empresários. Quer dizer, um ato que reúne empresários e classe média é um ato da classe burguesa, não da classe média. A mobilização da classe média, digamos assim, mais característica, à esquerda, da classe média revoltada contra a situação vigente, etc. e tal, é o movimento estudantil, que também é um movimento, como nós sempre assinalamos, burguês, no certo sentido, tá? Mas que é mobilizado por uma ala esquerda da burguesia contra o regime vigente em torno de reivindicações sociais, econômicas e políticas progressistas, ensino público e outras coisas parecidas. Aqui o que nós tínhamos é exatamente o contrário. Não era uma mobilização que mobilizava a parte radical, a parte progressista da classe média, mas era uma mobilização onde a burguesia, o setor mais reacionário da burguesia, mobilizava o setor mais reacionário da classe média. Isso daqui pode parecer um excesso de preciosismo, né? Um excesso de caracterização, mas não é, porque nós precisamos ter uma ideia exatamente do que nós estamos tratando. Inclusive, porque da parte da direita há uma clara tentativa de mostrar que o povo estava na rua, o que é absolutamente falso. E da parte de setores de esquerda, que eu vou discutir um pouco mais adiante também, há a tentativa de mostrar que, se bem o ato tivesse algumas características conservadoras, né, é uma revolta popular contra o desgoverno, contra a corrupção do PT, etc. e tal. Portanto, seria alguma coisa, na opinião desses setores de esquerda, progressista. Não é nada disso, isso é uma mobilização típica de direita. E como mobilização típica de direita, que coloca a direita na rua, é uma mobilização dirigida contra a classe operária, contra todos os setores progressistas da sociedade, contra as liberdades democráticas, né? E, portanto, como toda mobilização, né, nos dias de hoje, que assume essa característica, é uma mobilização de nítidas características fascistas. É isso que nós estamos enfrentando no país. E nada menos do que isso. E nós precisamos ter absolutamente claro. O conteúdo político da manifestação também não deixou minimamente a desejar. As palavras de ordem eram: nossa bandeira jamais será vermelha, fascismo; fora comunista, fascismo; não sei o que lá da esquerda é corrupta, fascismo. Quer dizer, isso daí era abundante na manifestação.
Alguns setores de esquerda que não querem de forma nenhuma macular o edifício dogmático que eles construíram de análise da situação política, falam assim: os que pediam intervenção militar eram a minoria. Os que pediam diretamente a intervenção militar poderia até ser uma minoria, não ficou claro que fosse assim. Porque o caminhão que estava bem em frente do MASP, que era o lugar central da manifestação, tem uma faixa gigantesca pedindo a intervenção militar. Se você lê determinados artigos da esquerda, você tem a impressão de que nesse caminhão estaria lá um pessoal a favor da democracia, e lá no fundinho da passeata um cidadão lá com um cartazinho de papel falando de intervenção militar. Não era nada disso. A intervenção militar era uma coisa bastante expressiva no ato. Quem esteve lá viu, e as fotos não deixam absoluta dúvida sobre isso. A manifestação, ela basicamente estava dividida entre duas palavras de ordem que estão muito longe de serem contraditórias, que são as seguintes: impeachment e intervenção militar. Quer dizer, são duas faces de uma mesma política de direita, porque o impeachment e a intervenção militar estão longe de ser contraditórios. Por exemplo, basta que a gente saiba que antes do golpe militar no Chile, a tentativa da direita parlamentar foi de realizar o impeachment do presidente da República. Quer dizer, se a experiência histórica vale para alguma coisa, vale para mostrar que não há contradição entre impeachment e golpe militar ou qualquer tipo de golpe que possa acontecer. E que o impeachment já é uma espécie de golpe. Houve a tentativa também de realizar o impeachment do João Goulart no Brasil. Por aí a gente já, com todos esses casos, a gente vê que a tentativa de impeachment, ela faz parte do processo golpista. O próprio João Goulart, antes de sofrer a tentativa de impeachment, ele sofreu um golpe parlamentar, onde foi retirada uma grande parcela de poderes da presidência da República e foi criado um regime parlamentarista de fachada, um regime parlamentarista artificial, simplesmente para tirar os poderes do presidente da República. Então, quando nós vemos no ato uns falarem em impeachment e outros falarem em intervenção militar, não podemos ter certeza que nada disso torna ninguém ali inimigo, e que os que apoiam o impeachment podem facilmente apoiar a intervenção militar, a maioria pelo menos, e os que apoiam a intervenção militar podem também facilmente acabar apoiando o impeachment. Então, do ponto de vista político, a manifestação era uma manifestação de extrema direita. Aqui, é importante que a gente faça uma observação sobre a conduta da esquerda. A esquerda se nega a ver o que está acontecendo no país. Nós temos um ato, que é um ato massivo, num certo sentido, onde predominam as colocações anticomunistas, contra a esquerda e tudo mais. Se alguém está esperando pela hora de abrir os olhos para o que está acontecendo, o que aconteceu na Avenida Paulista foi uma advertência absolutamente clara para toda a esquerda nacional sair da nuvem cor-de-rosa e prestar atenção e começar a agir sobre a situação política. Bom, alguns setores colocaram o seguinte, vamos polemizar mais abertamente com isso, que o ato ele não era um ato de direita, ele era misturado. Que as pessoas foram lá porque estão revoltadas contra o governo do PT. A gente precisa desfazer essa conclusão de uma vez por todas. Inclusive, esse tipo de ecletismo, de centrismo na análise, se transformou numa marca registrada da esquerda pequena burguesa. Eu já ouvi até gente escrever, já mencionei em momentos anteriores, que as pessoas que estão no ato não são uma massa reacionária única.
no ato não havia absolutamente nada de divisão em termo nenhum. O ato ele foi convocado pela direita. Algumas pessoas falam que ele foi convocado pela rede social, que é uma coisa totalmente absurda. Convocado pela rede social para dar a ideia de que é um movimento espontâneo de pessoas insatisfeitas e indignadas. O ato foi convocado, em primeiro lugar, pela Rede Globo. Se a Rede Globo virou uma rede social, não sei. Mas que o grande convocador do ato foi a Rede Globo, não há a menor dúvida. O ato teve por detrás o PSDB. Um dos principais organizadores do ato, que é o movimento Vem Pra Rua, todo mundo sabe que ele é ligado ao PSDB. Que não há dúvida nenhuma sobre esse fato. E fora isso, a gente sabe que essas ONGs, das chamadas redes sociais, que teriam convocado o ato pelas redes sociais, elas são financiadas tanto pela burguesia brasileira, né? Destacar o caso do empresário Lehman, como pela burguesia internacional. O grupo Estudantes pela Liberdade é ligado ao enorme monopólio do petróleo dos irmãos Koch. E também são uma duplinha política hiperreacionária. Quer dizer, aqui nós temos o imperialismo, nós temos a burguesia diretamente, a Rede Globo e, vamos ter claro, nós temos a convocação do enorme aparato do governo do Estado de São Paulo, dirigido pelo PSDB. O governo liberou catraca, conseguiram, por influência, mudar o horário do jogo do Palmeiras para a torcida do Palmeiras, que é uma torcida caracteristicamente de classe média, branca, ir à manifestação. Né? Acho que de todas as torcidas de São Paulo, eu não tenho nada contra o Palmeiras como time de futebol, nem contra o fato da pessoa torcer para o Palmeiras, mas enfim, é uma das torcidas mais características desse tipo de manifestação. Então, quer dizer, não tem nada de ato misturado, de ato dividido, de massa, não ser uma massa reacionária única. Se alguma vez na vida, usando essa frase do Marx, que não faz muito sentido nessa situação em que ela foi usada, a gente viu uma massa reacionária única, foi nesse ato aí. Mais massa única e reacionária do que essa, vai ser difícil de ver. Eu acho, inclusive, que depois de todas as denúncias que foram feitas, né, nos próximos atos eles vão alugar umas pessoas na periferia para dar a ideia de que o ato tem a população. Não, agora está participando do povo e tal. Porque nós estamos tratando da direita cínica, reacionária. Né? O que custa se eles contratam cabos eleitorais? O que custa ir na periferia e contratar aí umas 1000 pessoas para misturar no meio daquela multidão branca e dar um pouco o efeito café com leite, para não ficar só leite. Né? Não custa nada, eu acho que nós vamos ver isso daí, vai estimular os que gostam de disfarçar a realidade, mas a primeira experiência, né? Dizem que a primeira experiência fica, né? Essa daí foi muito marcante. Não há a menor dúvida sobre o que nós temos aí. Bom, uma coisa que nós temos que dizer também, né, duas coisas importantes sobre isso, é o seguinte, que a esquerda pequeno-burguesa faz questão absoluta de disfarçar. Esse ato, ele não é um raio extraordinário. E também ele tem muito pouco a ver com qualquer fato real da situação política, como, por exemplo, a corrupção nos órgãos públicos. Essas pessoas que estiveram no ato, essas organizações todas, elas vêm sendo organizadas e construídas há muitos anos já, desde a época do governo FHC. Todo mundo sabe, e é preciso dizer com toda clareza, que o imperialismo, a ala direita do imperialismo, investe muito dinheiro em todos os países para criar uma base de sustentação da política imperialista. No governo FHC, que foi um momento mais baixo, digamos assim,
da política nacional em termos de mobilização, depois da queda da ditadura, começaram a surgir essas organizações conservadoras. Iniciou-se um processo intenso de doutrinação. Nós temos aí várias organizações, como o Instituto Milênio e muitas outras, dezenas de outras, aí, fazendo propaganda direitista. Propaganda direitista contra a qual a esquerda não diz absolutamente nada no Brasil, nem o PT e nem a esquerda pequeno-burguesa, que é contrária ao PT, não falam absolutamente nada, como se não tivesse importância ou não existisse. Isso foi se acentuando durante o governo Lula. É uma campanha ideológica, é uma campanha política, há um recrutamento de jovens. Todo mundo sabe que muitos jovens aí de classe média estão sendo mandados estudar nos Estados Unidos e com isso estão sendo doutrinados lá por organizações reacionárias do imperialismo norte-americano de vários tipos. Então, quer dizer, esse ato ele não aconteceu por acaso. Ele é, num determinado sentido, o resultado de um enorme trabalho feito por essas organizações da direita internacional e nacional. Ele não caiu do céu. Seria uma bobagem total falar disso. Outra coisa também que a gente precisa falar, embora seja absolutamente óbvio, mas não é óbvio para toda uma parte da esquerda, é que o ato ele é apresentado como uma revolta genuína daquelas pessoas que estavam lá contra a corrupção. Nada disso. Essa corrupção, isso é em grande medida, né, uma criatura da própria imprensa capitalista. Aí alguém sempre haverá um sábio para dizer assim, mas então você quer dizer que não há corrupção no Brasil? Lógico que não. O Brasil é um país onde a corrupção, graças, acho que de 1501 em diante, a corrupção só cresceu até hoje. O problema é que a corrupção ela é deixada aí. Por exemplo, o governo FHC entregou a companhia Vale do Rio Doce e todo o sistema Telebrás para empresas privadas. Aqui nós temos duas opções, ou digamos assim, nós temos três opções. Uma, ele é a pessoa mais generosa do mundo, ninguém vai marcar essa opção. Duas, ele tem uma forte ideologia no sentido de que a entrega dessas empresas de mão beijada para os capitalistas só iria beneficiar o país. Aí aparecerá sempre algum ingênuo para marcar essa opção, mas seriam poucos. E três, o que é óbvio, é produto da corrupção. Que havia nesse governo aí, né, uma corrupção louca para entregar todas essas empresas. Eu estou falando de duas só. Porque se a gente juntar tudo, vocês imaginem o nível da corrupção. Ninguém vende um país assim por motivos puramente emocionais. É uma coisa de tipo material. Então, a corrupção, não há o que falar. No entanto, vocês veem que todas as pessoas que estavam naquela manifestação, amestradamente falavam que o PT é o partido mais corrupto do Brasil, que nunca houve tanta corrupção na história do país, o que todo mundo que pensa sabe que isso daí é uma coisa absolutamente estúpida. Quer dizer, a mobilização, o clima da mobilização, ele foi criado pelo monopólio da imprensa capitalista que não para de falar na corrupção do PT, real, existente, dentro do governo que é do PT, que não é do PT, que é de outro partido, e assim vai, 24 horas por dia, todos os dias do mês. Então aquele povo lá não tem nada de revolta espontânea. O que chama a atenção, pelo contrário, é que com tanta campanha contra o PT tenha ganho a eleição. O que mostra que ainda na população a desconfiança da direita continua sendo muito grande. Porque a campanha ela é muito massacrante. Se a gente for comparar essa campanha que o PT está sofrendo agora, com a campanha que o Getúlio Vargas sofreu na época, que era uma campanha verdadeiramente monstruosa para a época, essa daqui é muito maior.
Essa revista Veja, não há quem não tenha a mais plena consciência de que isso daí, o único objetivo dessa publicação é atacar o PT. A Rede Globo, a mesma coisa. Então, quer dizer, não há nada de espontâneo, não há nada de verdadeiro, não há nada de revolta popular. E se acontecesse uma revolta popular baseada nessas coisas, visivelmente seria uma imensa manipulação da população. Uma parcela da esquerda, ela diz o seguinte: vejam bem, companheiros, que como a realidade pode ser variada e inesperada, que você deveria ir naquela manifestação, veja, numa manifestação em que se você fosse com um óculos vermelho, você apanhava. Chutaram um cachorrinho porque o cachorrinho estava com um lenço vermelho. Um cachorro. Né? Eu não sei se a gente pode atribuir à direita essa compreensão de que o cachorro, sendo um animal irracional, ele não tem ideologia. Não sei se é possível dizer isso daí. Mas, de qualquer maneira, vocês podem ver o extremo a que essa gente chega. Eles estavam como touros numa tourada, numa arena da tourada. Não podiam ver nenhum pano vermelho, nada de vermelho que eles pulavam em cima. Bom, o verde e amarelo da manifestação também é outra característica, é um dos elementos típicos da demagogia da direita antinacional, porque essa direita é antinacional. Vamos falar disso aí também. Mas, enfim, disseram o seguinte, que a gente deveria ir na manifestação. Por exemplo, se o PCO fosse uma esquerda de verdade, séria, verdadeiramente revolucionária, a gente deveria botar nossas camisetas vermelhas do PCO e ir tudo na manifestação. Já a ideia é uma ideia estapafúrdia. Então, estapafúrdia que um dos grupos que fala isso daí, falou que não foi na manifestação por uma questão de segurança. Lógico. Se você chegar lá com uma bandeira vermelha, uma foice e um martelo, e o negócio o tempo ia fechar para você. O que eles querem dizer é o seguinte, né? Que a esquerda deveria assumir o comando da manifestação. Que a manifestação, ela está sendo dirigida pela direita, mas é um equívoco. A direita está ocupando o papel da esquerda. A esquerda que deveria estar à cabeça dessas manifestações. E tudo isso daí é baseado nessas fantasias, de que, embora o pessoal gritasse lá, fora comunista, no fundo esse pessoal é progressista. O governo do PT fez muita coisa errada, então o pessoal ficou revoltado, agora estão na mão da direita. Não. Isso é uma fantasia total. É uma fantasia, inclusive, grotesca. O pessoal não está enganado. O pessoal é de direita. Essa é a típica base de apoio da direita, porque a direita tem base de apoio em todos os países do mundo. A direita tem dinheiro. A direita ela estimula os elementos mais atrasados da sociedade a desenvolver uma política, uma ideologia de direita. Ela tem recursos, ela não é uma classe, ela não é a burguesia direitista, que é o setor fundamental da burguesia, não é uma classe social indefesa. Ela é uma classe social muito ativa. É acreditar demais na opinião do indivíduo, achar que aquela manifestação pudesse ser arrastada para a esquerda. Não há a menor possibilidade disso. Isso tem que ficar absolutamente claro. Né? O que é preciso fazer, isso que a gente precisaria tirar uma conclusão clara, é atacar essa direita. A direita está crescendo sem oposição. Ela está crescendo sem o enfrentamento de nenhum setor que se opõe a ela. E uma parte expressiva da esquerda, inclusive o próprio PT,
está acovardada para enfrentar a esquerda, a direita. Da nossa parte, nós temos uma posição absolutamente clara. Esse problema precisa ser enfrentado energicamente, precisa ser enfrentado em todos os terrenos, antes que seja tarde demais. Da nossa parte, nós vamos realizar, como nós já estamos realizando, mas nós vamos realizar mais amplamente uma campanha contra essa direita. Se alguma pessoa de bom coração, vamos dizer assim, para usar essas ideias que são típicas da esquerda pequena burguesa, esteve na manifestação, nós temos que mostrar para ela que o terreno aí é um terreno que vai ser atacado, bombardeado, e que ela não, se ela tem bom coração, não deveria se misturar com essa canalha que estava no ato do dia 15. Não adianta ficar falando, não, eu sei, o PT é corrupto, você está revoltado contra o PT, isso aí é tudo conversa para boi dormir. A caracterização tem que ser absolutamente clara. Um detalhe que é importante, foi objeto de muita discussão, que eu queria acrescentar aqui. Logicamente que da Globo, que chegou à espantosa cifra de 2 milhões de pessoas na Paulista, a Folha de São Paulo e boa parte da esquerda pequena burguesa nacional, que chegaram a também espantosa cifra de 200 mil pessoas, a própria falsificação do número de pessoas no ato mostra que tudo isso daqui é uma tendência claramente golpista e de direita. A gente já demonstrou em matérias do nosso jornal que na Paulista nem cabe 500 mil pessoas. Que manifestações como aquela lá, e em geral, elas não têm um público compacto de 5, 6 pessoas por metro quadrado. Eu vi alguns alucinados falarem em 10 pessoas por metro quadrado, mas aí você teria que fazer a famosa pirâmide humana. Não cabe, não dá nem 1 milhão, nem 500 mil pessoas, nem nada parecido com isso aí. Porque, por incrível que pareça, desafiando a lógica da política, existe uma coisa chamada matemática. Quer dizer, o paulista tem uma metragem que pode ser conhecida pelo ser humano, não é uma coisa que só pode ser conhecida por Deus. Se você medir a Paulista, não cabe nada disso. Essas 210 mil pessoas que a Folha de São Paulo falou também, para tentar adquirir uma autoridade para administrar a coisa, também não cabe lá. Teria que estar absolutamente empacotada a Paulista para ter 210 mil pessoas. Tudo isso daí é uma falsificação. É a falsificação dos mais aloprados da Globo, que estão acostumados a mentir da maneira mais descarada possível, e a falsificação dos outros mais malandros, que querem manter um controle sobre a opinião dos setores mais, que não são tão direitistas assim, mas é tudo falsificação. Tá? Isso daí é absolutamente claro. É importante ver o seguinte, né? Que alguns setores da esquerda dizem assim, a burguesia não quer o impeachment. Mas se a burguesia não quer o impeachment, como é que eles descobriram 2 milhões de pessoas na Paulista pedindo o impeachment? Bom, eu não sei. Pode ser que a Globo não queira o impeachment, mas que ela está fazendo uma extraordinariamente grande campanha pelo impeachment, tá. Então nós temos que concluir que a família Marinho e os direitistas da Globo fazem campanha pelo impeachment, apesar de que eles são contra o impeachment. Né? Quem chegou à conclusão de que a burguesia não quer impeachment tem que viver com esse negócio. A Globo está confusa, fazendo uma campanha, falsificando dados, convocando pessoas, estimulando uma multidão gigantesca pedindo impeachment, sendo que ela mesma é contra o impeachment.
Segundo alguns setores de esquerda, seria mais do que isso. O que a Globo quer realmente é manter o governo PT, porque o governo PT que é bom. Eles estão fazendo essas manifestações, falsificando números, achando 2 milhões de pessoas na Paulista, para manter o PT no governo. Não é uma coisa absolutamente lógica? Também não vi ninguém explicar por que eles fizeram isso daí. Porque no habitual dogmatismo da esquerda pequena burguesa, quando um fato não encaixa, você coloca ele de lado. Não é? Para que explicar? Esse é o problema. Do ponto de vista imediato, a manifestação tinha esse objetivo: pedir o impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff. E de pedir o impeachment a dar um golpe de outra natureza é um pulinho, é um passinho. Um passinho de nenê, não é nem um passinho de uma pessoa muito grande. Bom, esse daí basicamente é o retrato da manifestação que nós vimos. Vamos discutir algumas ideias que estão aí na esquerda, né, de um modo geral, e que são importantes que sejam esclarecidas porque elas formam parte da confusão natural, eu diria, de uma esquerda que está totalmente colocada contra a parede pela burguesia e pela direita. Primeiro, a política do PT. O PT é um partido, como a gente já sabe, há muitos anos. Nós tivemos na fundação do PT, então a gente deve conhecer alguma coisa do PT. É o partido dos espertos. Ele sempre tem uma fórmula muito inteligente para resolver os problemas. A fórmula do momento é o seguinte: vamos ajoelhar diante dos direitistas para acabar com o movimento. Inclusive é uma fórmula que a maioria da cúpula petista vem adotando desde o começo do ano. O próprio ato demonstrou que a fórmula, por algum motivo misterioso, não está funcionando muito bem. No entanto, depois do ato, as declarações do PT são no sentido de ir ainda mais para a direita. Bom, nem precisaria dizer, mas nós vamos dizer aqui, que essa é a conduta de todo partido burguês, reformista, nacionalista, social-democrata, etc., etc., que no poder está acossado pela burguesia e que acaba sendo derrubado pela burguesia. É uma espécie de fórmula, de receita de cozinha de como sucumbir diante de um golpe. Você não reage, não radicalize. A esperteza milenar desse tipo de esquerda é assim: não radicalize, porque se radicalizar, você vai assustar os seus últimos aliados aqui que estão. Esses aliados estão lá justamente para falar para o outro, não radicalizar, que é para ele ser trucidado sem resistência nenhuma. Essa é a única função real do aliado. Então, não pode reagir. Segundo, tem que chegar num acordo com a direita. Cada vez que o acordo com a direita é feito, a autoridade do governo de esquerda, ela cai em vários níveis. Porque os trabalhadores, a esquerda, todo mundo que quer acreditar naquele governo, que é contra a direita, vai ficando decepcionado com aquela palhaçada toda de um governo que deveria ser de esquerda, que está toda hora se comprometendo com a direita. Se vocês pegarem a história de todos os golpes de Estado do mundo, vocês vão ver que 90% aparece nessa fórmula aí. Né? Inclusive, não era ruim para os dirigentes do PT, que até agora não conseguiram ver nada, estudar um pouquinho de história e basear a política em coisas mais substanciais do que meros golpes de bastidor. Porque a situação deles está cada dia pior. Por exemplo, diante da manifestação, a resposta do PT foi uma resposta horrível. Foi mais ou menos assim: não vamos fazer a reforma política para combater a corrupção. O que é isso?
Estão jogando bife para o Dobra. E depois é uma capitulação atrás da outra. Colocaram o PT, inclusive, a gente pode sentir o que é o governo PT, que eles colocaram esse infeliz desse José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça. Né? Que se existe algum cornudo no Brasil, é esse cara aí. Porque a Polícia Federal, que estaria sob o controle dele, bota um chifre nele que eu não sei nem como é que ele consegue entrar no Ministério, entendeu? O pessoal deve ter chamado um grupo de construção civil ali para aumentar a porta de entrada para o cara passar, porque mais cornudo e mais chifrudo do que esse cidadão, eu não sei. Aí o José Paulo Stedley, né, cuja conduta diante do governo PT sempre foi extremamente de adaptação, falou que o Levi é um infiltrado no governo. Não precisa ser nenhum gênio da política para ver que isso aí é um calcanhar de Aquiles total do governo PT. E que ele é realmente um infiltrado. O Stedley falou, a gente não fala dessas coisas. O cara falar porque ele está com isso aqui, é um infiltrado. Inclusive não é difícil de entender que os próprios aliados, entre aspas, do PT estão ajudando a desorganizar a economia nacional, o que pode acelerar a queda do PT, porque a bagunça é cada dia maior. Cederam na Petrobras também, enfim. A gente já viu esse filme, né? É um filme chato, triste, mas ele passa toda vez que o pessoal começa a falar em golpe, passa esse filme aí. Então, quer dizer, essa é a política do PT. Ao invés de enfrentar na rua a corja, ao invés de atacar a Rede Globo, ao invés de atacar, combater a campanha da imprensa capitalista, né? O PT tem meios para fazer isso daí? Não, eles deixam a coisa rolar ou tomam uma que outra iniciativa bem pequenininha. Por exemplo, no dia 13 chamaram o ato. Agora, qual é a continuação disso aí? A esquerda fez o outro ato. E deve estar todo mundo chorando lá na CUT, no PT, porque eles, inclusive, né, como eles são como toda a esquerda pequena burguesa, vivem de impressões de momento, eles achavam, porque a gente sabe disso, depois que foi feito o ato da CUT, que foi um ato grande, que agora a direita estava sob controle. Amargo Despertar é o nome do filme do dia 15 de março. Eles perceberam que não, que a direita... O problema do PT é o seguinte, o PT ele tem que cair a ficha de que eles não estão tratando mais com a esquerda pequena burguesa que eles colocaram no bolso durante anos dentro do PT. Que eles trataram como se fossem verdadeiras marionetes deles dentro do PT. Nós fomos expurgados rapidamente porque o PT não conseguia tolerar o PCO. E o resto foi usado até não poder mais. Não, a Globo, o imperialismo norte-americano e os outros não são essa esquerda pequena burguesa, são inimigos de verdade. São inimigos que devem ser levados em consideração. Precisa acordar. Antes que a coisa fique muito pior do que já está. A coisa não está boa para o PT. Bom, do ponto de vista da esquerda pequeno-burguesa, que está revelando toda a sua genialidade política inata nesse momento, uma tese que é visível, que está no ar, no meio dessa esquerda, é o seguinte: a revolução está batendo as portas. Quer dizer, a direita coloca aí, sei lá, 50 mil pessoas na rua, gritando contra o comunismo. A campanha da imprensa acua um governo de esquerda totalmente. E tem gente, isso aí só pode ter inspiração química, logicamente, que
tira a conclusão de que tudo isso daí mostra que a revolução está batendo na porta. É uma coisa totalmente louca. Totalmente louca. Alguns falam assim, não há luta do PSDB contra o PT e do PT contra o PSDB. Até do PT contra o PSDB e a direita eles estão certos, porque o PT não luta mesmo. Mas que não haja luta dos outros contra o PT é absurdo. Eles falam assim, são as massas que estão lutando contra todos. Que massas são essas? Onde é que está isso aí? De onde eles tiraram essa ideia? Alguns falam assim, a onda de greves que varre o Brasil. Aí eu até dou um desconto, porque assim, a maioria das pessoas que fazem política hoje, por serem jovens, nunca viu nenhuma onda de greves. Então, qualquer marolinha, como diria o Lula, parece uma onda. Se você, por exemplo, jogar o seu patinho de borracha dentro da sua banheira cheia de água e fizer aquela marolinha, pode parecer uma onda de greve. Não há nenhuma onda de greve no Brasil. Nós aqui na direção da Federação do Correio, que é a organização sindical que mais faz greve no Brasil, a gente chamou uma greve. Ixi, foi um fracasso total. Acabou ontem. O nosso sindicato em Minas Gerais, o sindicato que teve os militantes do PCO estão na direção, foi o último a sair da greve. Os do PSTU e da esquerda que fala que a revolução está batendo as portas, nem entraram em greve, de tão revolucionária que é a situação. Nos professores que estão em greve, até uma greve relativamente forte, também a esquerda achava que não tinha condições para fazer a greve dos professores, e saiu. Agora, quando eles entram naquele quarto cor-de-rosa, entendeu? Com aquela erva fina que eles têm lá e tal, aí eles sonham com a revolução. Eu não sei, acho que eles põem um rock and roll, um heavy metal no som, e eles pensam que isso aí são o barulho das massas e luta na rua. Não tem nada disso. Se existe alguma coisa em marcha no Brasil, é um crescimento e uma iniciativa da direita, que logicamente tem os seus limites e tem um caráter artificial, mas que progride porque não é enfrentado com ninguém. Aqui, companheiros, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar, porque é espantoso. Sabe por que a revolução está batendo as portas? A revolução é o ato do dia 15. Esse que a esquerda quer dirigir no lugar da direita. A interpretação deles, que é uma interpretação delirante, é de que aquele povo saiu à rua porque há no Brasil uma revolta revolucionária contra o PT. Que o PT é muito corrupto. Alguns falaram inclusive o seguinte, para vocês ficarem bem surpresos mesmo, que aquela massa de pessoas estava no ato contra as medidas de ajuste fiscal do governo da Dilma Rousseff. Se eles estavam contra as medidas de ajuste da Dilma Rousseff, é porque eles queriam um ajuste muito mais duro. Mas contra o ajuste não tinha ninguém ali. Veja o nível de esquizofrenia, de alienação mental que está na nossa esquerda. Nossa querida esquerda pequena burguesa. Estão completamente distanciados do mundo real. Bom, toda essa esquerda, ou quase toda ela, é a favor da derrubada do governo do PT, com o que, independentemente das boas, más intenções, ou que seja, eles estão diretamente numa frente única com a direita fascista e com o golpe. Né? Aqui é interessante ver um argumento que é típico de um desses grupos, mas vários repetem, que é o PSTU. Que é assim, não, nós não somos a favor do impeachment. Por quê? Porque nós não queremos derrubar o governo, porque a direita quer derrubar o governo? Não. Porque impeachment
é mudar 6 por meia dúzia. Sai o PT, entra o PMDB, entra o PSDB e tal. Onde é que a gente ouviu exatamente o mesmo argumento? Na ala direita do dia 15 de março. O próprio Causa Operária TV entrevistou pessoas e perguntou: você é a favor do impeachment? Não. Impeachment é trocar 6 por meia dúzia. Sai o PT, entra outro corrupto no lugar, por isso os militares têm que entender. É a mesmíssima explicação. Quer dizer, PSTU e outros grupos têm a mesma política da direita. Aí alguém pode falar: não, mas a intenção do PSTU é diferente. Não tem essa questão de intenção. Se eu sair na rua para derrubar o governo e um cara com a suástica no braço sai na rua para derrubar o mesmo governo, o nome disso aí é frente única para derrubar o governo. Na Revolução Russa de 1917, todo um setor da burguesia foi para derrubar o governo. E a classe operária foi para derrubar o governo. Então, todo mundo que consegue pensar, que fazendo um esforço consegue movimentar a máquina cerebral, tirou a conclusão de que a derrubada da monarquia do czar foi o resultado de uma frente única entre a burguesia de esquerda, né, democrática, e a classe operária. Então Lenin, que pensava um pouquinho, pelo menos, né, tirou a seguinte conclusão: essa frente única vai se romper, a classe operária e a burguesia vão se enfrentar depois numa segunda revolução, que foi o que aconteceu. É uma frente única. A palavra de ordem dessa frente única é preciso derrubar o governo PT. Agora, a grande pergunta é o seguinte: vamos derrubar o governo PT, toda a esquerda nacional e a direita fascista. Então aí precisa perguntar o seguinte: qual vai ser o resultado dessa derrubada? A esquerda vai tomar o poder e fazer a revolução, ou a direita vai tomar o poder? Bom, basta ver o ato do dia 15 para tirar as conclusões do que está acontecendo. A burguesia e a direita estão completamente inofensiva política nesse momento. O governo PT está acuado. A esquerda que quer derrubar o governo PT é uma coisa absolutamente inexistente na situação política. Alguns desses grupos chamaram o ato no dia 6 de março, para dizer o seguinte: tem 3 atos. Tem o ato da CUT, tem o ato da direita e tem o ato dos que são tão revolucionários que ninguém nem consegue entender eles de tão revolucionários que eles são. Só que no ato do dia 6, não teve ninguém. Não teve ato. Não aconteceu nada. Porque isso não é uma realidade. Não que o PCO também não conseguiria fazer um ato, um terceiro ato. Não dá para fazer isso daí. Se não dá para fazer, colocar para as pessoas que a solução é esse terceiro ato, que nós vamos disputar com a direita, vamos ganhar, é simplesmente enganar todo mundo, é mentir. É disseminar ilusões perigosas na atual situação. Quando a direita começa a falar em golpe de Estado, impeachment e outras coisas, é porque toda a esquerda está na defensiva. Alguém acha que uma direita iria convocar um ato desse na Paulista se a revolução estivesse batendo as portas? Só se a direita fosse suicida. A Rede Globo passou o ato ao vivo. Não só passou o ato ao vivo, como eles tinham um contador lá de pessoas que a cada 15 minutos aumentava 500 mil pessoas, uma coisa espantosa. Eu olhei e falei assim: nós devemos ser realmente uma população, nossa, eu me senti assim, de verdadeiros idiotas, para que apareça um canal de televisão e faça uma coisa dessa com você. Dava vontade de ir lá na sede da Rede Globo e dar tiro naquele pessoal. Estavam tratando todo mundo como se a gente não tivesse cérebro. Olha a disfarçatez, a folga dessa gente. E aí o pessoal vem falar que isso daí, esse ato, isso é uma revolução.
completamente fora do mundo. Bom, o que eu vou falar agora é ruim, mas é bom, é melhor falar do que não falar. Isso também é uma coisa típica. Quando a pressão da direita cresce muito, a esquerda pequeno-burguesa e todos os elementos influenciados por essa esquerda pequeno-burguesa perdem completamente a noção do que está acontecendo. É uma coisa tradicional. Quando eles vão acordar, a vaca já foi para o brejo. Por isso nós aqui, e todo mundo que está pensando seriamente no problema, tem que levar em consideração que isso aí também é um sintoma da situação. Não é uma coisa excepcional. Bom, nem precisa dizer que essa política é uma política que auxilia a tentativa golpista, o encurralamento do governo PT pela direita e o crescimento da direita fascista. Política dessa esquerda. Bom, curiosamente, é difícil de definir isso nessa altura do campeonato, que nós temos poucos dados. Mas lendo algumas coisas que foram escritas por setores dessa esquerda, indivíduos, né? Determinados indivíduos dessa esquerda pequeno-burguesa, apareceu a ideia de que esse negócio do 15 de março é extremamente negativo, que isso aí não tem nada de revolução, que isso é a direita, que isso daí é o fascismo. Eu, pessoalmente, ao ler essas coisas, de pessoas com as quais eu tenho uma discordância total na maioria das questões sobre a situação política nacional e internacional, sobre o marxismo, sobre ideologia em geral, sobre tudo. Eu fiquei muito satisfeito, porque uma expectativa que a gente deve ter é que essa política das direções dessa esquerda seja quebrada por pessoas que têm um mínimo de bom senso. Né? Então, por exemplo, eu aplaudo aqueles que estão começando a ver, não importa se eles estão começando agora, nada importa. O que importa é que estão começando a ver que o negócio não é assim como está sendo dito. Né? Eu acho até que a gente deveria fazer um apelo para que o pessoal mantivesse uma certa retidão intelectual, denunciasse essa política como sendo uma política equivocada e trabalhasse no sentido de uma frente única geral da esquerda contra a direita. Né? Volto a insistir aqui porque tem muita gente com grande dificuldade de pensar que frente única da esquerda contra a direita não significa apoiar o governo do PT, não significa apoiar Joaquim Levy, não significa apoiar ajuste fiscal, não significa apoiar nenhuma medida do PT. Nós não precisamos apoiar nenhuma medida do PT para lutar contra a direita. Agora, que nós precisamos mobilizar toda a esquerda que está se colocando numa situação cada vez mais difícil, contra isso não há a menor dúvida sobre essa situação. Bom, finalmente, companheiros, qual é o caminho a ser seguido? Nós temos que deixar claro algumas orientações, algumas caracterizações que são fundamentais na atual etapa. No momento, claro que isso aí pode mudar mais para frente, pode até mudar rapidamente, dependendo da situação, da evolução de determinados aspectos da situação. Toda a esquerda e o movimento operário está colocada numa posição defensiva. Até mesmo porque a confusão dentro das organizações sindicais, estudantis e do movimento operário é muito grande em relação ao problema da direita. Alguns setores falam assim, é preciso criar uma terceira via. No sentido geral, isso é uma verdade, como nós já afirmamos várias vezes. Quer dizer, se a gente for depender da política do PT, nós estamos liquidados. No entanto, no sentido imediato, isso é uma fantasia. Tanto que tem alguns que,
sem medo e sem vergonha, chamam uma greve geral a ser realizada no Brasil imediatamente. Como é que essa greve geral sairia do papel, com exceção do fato de que poderia ser chamada, por exemplo, pela CUT, mas mesmo assim seria muito difícil de ser realizada nesse momento? Não dá para ver. É uma coisa fantasiosa, é um sonho, né? A pessoa não podendo ter elementos da realidade para trabalhar, ela sonha. Então, como criar a chamada terceira via? A chamada terceira via tem que ser criada a partir da luta contra a direita. De fora dessa luta, não há a menor possibilidade. Terceira via, o que é? Vamos deixar de lado esse tipo de bobagem e vamos falar abertamente. É a evolução dos trabalhadores no sentido independente. Depende de uma luta para, primeiro, mobilizar os trabalhadores contra o direito. Acabar com a confusão dentro do movimento operário. Fazer com que os trabalhadores, inclusive aqueles que votam no PT, seguem o PT, acreditam no PT, superem a política extremamente tímida, altamente capituladora, limitada do PT na luta contra a direita. E passem, a partir daí, a desenvolver suas próprias reivindicações. Fora disso daí, não há a menor possibilidade. É isso que nós temos que ver aqui. A continuar do jeito que está, tá? A direita vai acabar simplesmente derrubando o governo do PT, vai estabelecer um governo que, se não for uma ditadura, vai ser um governo extremamente autoritário, e esse governo vai deslanchar um ataque que a reforma fiscal da Dilma vai parecer uma coisa quase revolucionária. Nós já tivemos uma pequena amostra de onde é que a direita quer chegar no Paraná, onde o governo saiu com um pacotaço que levantou toda a população. A direita, ela enfrenta uma série de contradições ainda para levar adiante esse projeto. Não quer dizer que ela esteja parada nem nada. Já marcaram um próximo ato para o dia 12. Esse daí vai ter 5 milhões de pessoas. Seu atual teve 2, era na Avenida Paulista. Vai ter gente até em cima do MASP, né? E se a esquerda não se movimentar, não se reorientar, a situação vai ficando cada vez mais complicada e cada vez mais difícil. O papel do nosso partido, o que é? Não é levantar o mundo nas costas como o Atlas da mitologia grega, porque isso aí não dá para fazer. O papel do nosso partido é travar essa luta política, esclarecer, fazer campanha, ir aos sindicatos, ir aos bairros populares, chamar a atenção para o problema, para o perigo. Tá? Eu acho, por coisas que eu li essa semana aqui, que há pessoas que estão começando a passar a pensar. O ato do dia 15 eliminou as dúvidas de uma parcela do pessoal. Não tenho dúvida nenhuma disso. O ato, nesse sentido, foi um progresso, porque mostrou, né, de corpo inteiro, ao vivo, em cores, a direita em ação. Então nós temos que acentuar nossa propaganda, nós temos que trabalhar em torno disso daí, nós temos que escrever na imprensa, temos que trabalhar com boletins, tirar materiais, articular, falar com as pessoas, se mobilizar contra a direita. Essa é a tarefa fundamental que decorre da análise do ato do dia 15.